Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos falar de Deus, das maravilhas de Deus. Hoje o Evangelho nos traz a pessoa de São José, homem bom, justo, obediente, que é o patrono de nossas famílias, o patrono da Igreja, em quem devemos também nos espelhar no nosso dia a dia. Vamos ouvir o nosso Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que ouvimos hoje nos fala ainda sobre a origem de Jesus. Neste capítulo aparece a pessoa de José, homem bom e justo, a quem Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento. Antes de viverem juntos, Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, conforme ouvimos pelo Evangelho da Anunciação. José, por ser bom e justo, não queria denunciar Maria, pois naquele tempo o adultério era tão grave, não que hoje não seja, mas que merecia apedrejamento. Mas ela não cometeu adultério. Ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Mas a pergunta é esta: como entender tudo isto? Como José poderia compreender esta gravidez pela ação do Espírito Santo? Como José poderia aceitar esta realidade? É a ação divina que mostra a José a realidade. O anjo então explica em sonho a José o mistério da encarnação do Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, no seio de Maria. E José
ao despertar do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em casa sua esposa. Veja a atitude de confiança em Deus. Pelo sonho, o anjo explica a José todo esse mistério da encarnação e José compreende no seu coração que aquilo vinha de Deus e aquele que ia nascer era o Filho de Deus e ele deveria receber em sua casa tanto a mãe quanto o filho. Olhar para São José causa em nós uma série de sentimentos: admiração, simplicidade, confiança, esperança, honestidade, senso de justiça, homem silencioso que aceita o projeto de Deus com profunda submissão e obediência. Ele é o patrono da igreja, é o padroeiro de todos os trabalhadores. Ele assumiu uma paternidade que não era sua, mas vinha do Pai, diz o Papa Francisco. Vejam a profundidade desta frase do nosso Papa. José aceita uma paternidade que não é sua, mas que vinha do Pai. E levou adiante a paternidade com tudo o que isso significa. Ser pai não é apenas dizer eu sou pai. Ser pai vai muito além. Não é apenas sustentar, no caso, sustentar Maria e a criança, mas é também ajudar a criar a criança, para ensinar-lhe o ofício, para levá-lo à maturidade como homem, ensinar-lhe uma vida de oração e temor a Deus, conhecimento da palavra de Deus. Isto que envolve também a paternidade. Então é muito mais do que simplesmente colocar dentro de sua casa. José assumiu verdadeiramente a paternidade de Jesus, que veio do Pai. E tudo isto sem dizer uma palavra. No Evangelho não há nenhuma palavra dita por José. Podemos ler a Sagrada Escritura que não encontraremos uma palavra sequer. É o homem do silêncio, é o homem da obediência silenciosa. Olha que bonito. Quando somos chamados à paternidade ou à maternidade, a importância da obediência silenciosa e acolher a vida. José acolheu a vida, Maria acolheu a vida. Claro que é uma situação tão única, tão diferente de todas as outras, mas hoje, quando nós vemos crianças que vêm ao mundo, nós olhamos para os pais em primeiro lugar, para ver a responsabilidade, a paternidade, a maternidade responsável, porque ter um filho não é apenas colocar no mundo, é dar suporte para que a criança cresça com saúde, num lar amoroso, num lar religioso, onde aprenda verdadeiramente a fé. Tudo isto é envolvido quando um homem e uma mulher assumem que serão pais. Além do que é uma grande graça vinda de nosso Deus. José, portanto, amou e obedeceu. Duas palavras de extrema importância para a nossa vida: amar e obedecer a Deus. Peçamos a Ele que proteja nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossas crianças. Ele que ensinou o ofício a Jesus, que também os pais se preocupem com a educação ao trabalho de seus filhos, não é? Ensinando desde pequeninos a importância do trabalho, a importância de ser responsável. Como é bonita a missão de um pai, como é bonita a missão de uma mãe, sobretudo neste tempo em que vivemos, em que famílias não são somente aquelas que têm
tradicionalmente o pai, a mãe, os irmãos. Existem diversos tipos de famílias hoje, mas todas as famílias devem estar ligadas dentro disto que nós estamos refletindo. Se tiver filhos, que eduquem para a vida, eduquem para Deus, para que as crianças cresçam e se tornem adultas com amadurecimento espiritual, religioso e também para serem pessoas de boa índole, de bom senso e de sabedoria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.